Bom dia, turminha do segundo ano, tudo bom com vocês? Bom, nosso componente curricular de hoje, é artes, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa aula utilizando o livro 3, tá bom? Na aula passada, nós finalizamos todos os conteúdos do livro 2. Então, a partir de hoje, nós iniciaremos o livro 3, ok? Então, organiza o material e coloca já na página 252, tá bom? Então, pessoal, nesta página, nós temos aqui a abertura do nosso livro e nós temos como título Formas Geométricas, Círculos e mais Círculos. Então, assim, nesse novo conteúdo, nós vamos trabalhar um tipo de arte, tá? Que nos faz ser mais observador, que nos faz ser mais crítico. Nós devemos ter um olhar, um pouco mais transformador, tá certo? Além de observador. Porque a arte que nós vamos estudar, pessoal, vai precisar disso e muito mais. Vai precisar de um pouco mais de esforço de vocês para poder identificar, tá? O que o autor, o que o pintor, ele quis mostrar, ele quis trazer nas suas obras. Então, nós vamos estudar, gente, a arte abstrata. Exatamente, arte abstrata. Olha só, no livro de vocês diz o seguinte: neste capítulo, você vai estudar que o círculo, bem como outras formas geométricas, é representado em muitas obras de artes. Então, ele quer dizer que nas obras de artes, principalmente a que nós vamos estudar, que é a arte abstrata, nós vamos observar muito disso. O círculo, o quadrado, o retângulo e outros mais figuras geométricas, tá bom? Então, nessa imagem aí, nós conseguimos observar duas obras de arte. E isso é uma pintura, professora? É, sim. E muito famosa, por sinal. Olha só, a primeira, essa menor, na página 252, ela tem como tema, o título, dessa obra, Azul. O tema dela é azul. E quem a pintou foi um artista chamado Wassily Kandinsky, tá? Não é brasileiro. E esta arte, gente, ela está no museu, se encontra no Museu Norton Simon, tá certo? Nos Estados Unidos. Então, ela se chama Azul. E se vocês puderem aí, é muito importante quando a gente trabalha com obras de arte, ter um olhar observador e ao mesmo tempo crítico, para poder entender o que foi que o pintor, ele quis passar, que sentimento ele estava sentindo, o que ele estava passando ali, para poder refletir isso na sua pintura, não é isso? E a segunda imagem? Na segunda, olha, é uma obra chamada Suprematismo. Suprematismo. Nessa obra aqui, a gente consegue perceber várias formas geométricas, não é? Na primeira, a gente percebe algumas, certo? Nós vimos aqui o círculo, de algumas cores. Vimos aqui um triângulo. E o quadrado também. Por isso que é importante a gente ter um olhar, olha. E na segunda, a gente vê bastante, é bem nítido, E as cores. São bem as cores chamativas nas figuras geométricas. E ela se chama Suprematismo. Ela foi criada por Kazimir Malevich, E ela se encontra também em um museu russo, tá certo? Na Rússia. Então, gente, é muito importante passar para vocês esse olhar em obras de arte, tá? Principalmente nas abstratas, que requer muito que a gente possa interpretar o que o autor quis passar, a mensagem que ele quis passar com esta obra. Então, olha, a apreciação de uma obra, gente, de arte, não se limita apenas em achá-la bonita, não, ou feia. Ela está relacionada, gente, mais do que isso, a captar a expressão do artista por meio das formas que nós vemos aí nessas duas obras, por meio das cores, que ele escolheu.
O importante é se relacionar com a obra, é olhar, sabe? Ficar aquele contato ali visual, independentemente de ter gostado ou não dela, mas sim para vocês poderem interpretar o que o autor estava passando, o que o pintor estava passando. Os motivos pelos quais gostamos de uma obra de arte podem mudar com o tempo e com o nosso estado emocional, tá bom? Então, ó, na próxima página, gente, antes nós temos o Conversa Vai, né? Umas perguntinhas aqui para vocês. Diz assim esse quadro verde. O que você vê nas imagens de abertura? A professora aqui tentou resumir, né, mais ou menos o que eu percebi. E você? Quais formas você consegue identificar? O prof falou algumas, né? E você? Com que essas obras se parecem? Pensa aí de casa, com que elas se parecem? Quando eu vejo a primeira, a gente sabe? Quando eu vejo a primeira obra, né, que se chama Azul, eu percebo assim mais ou menos um barco, né, no mar. É o que a prof interpreta. E você aí de casa? Já a segunda, né, a professora eu consigo aqui interpretar mesmo as formas geométricas, né? Então, assim, varia muito do que cada um pensa na sua observação. Aí na página 254, nós temos o Conversa Vem. No Conversa Vem é importante que vocês escrevam, tá? No quadrinho abaixo. Por que os artistas fizeram essas obras utilizando formas geométricas e diferentes tipos de linhas? Por quê? Eu vou ajudar vocês aqui, tá bom? Então, olha, acredito, né, que eles fazem essas obras de arte utilizando essas formas para representar, então a gente pode colocar aqui, né, para representar sons e criar sensação de movimentos. Se vocês tiverem alguma outra questão, né, que queiram complementar a resposta da prof, fiquem à vontade, tá bom? Aí na sequência, nós temos aqui a arte abstrata, né? Tem um pequeno texto que fala o seguinte, que ela é uma forma diferente de representação artística, que pode ser feita com cores, linhas, formas e borrões. Ela não é igual à realidade. Nós já conseguimos perceber isso desde a abertura, não é? Mas o artista pode escolher representar a realidade por meio da abstração, que é esse tipo de arte aí, com formas, linhas, cores, tá bom? Esta obra aqui, ó, ela foi realizada por Jackson Pollock, ela se chama Número 8. Aí a gente olha para a imagem e pergunta, professora, por que o número 8? Para isso a gente tem que olhar os detalhes da pintura e tentar perceber, não é isso? Por que ele falou o número 8, né? Essas linhas, esse modo de jogar a tinta, as cores que ele usou. Então, isso é uma questão de percepção de cada pessoa. Aí, gente, para aprofundar mais ainda esse capítulo, né? Porque é um assunto de uma arte, assim, que precisa ser explorada, eu trouxe 3 obras de arte super famosas, tá bom? Temos esta daqui, ó. Esta primeira. Ela se chama Amarelo, Vermelho e Azul, de Wassily Kandinsky, que a gente viu lá na página de abertura. E a gente percebe aqui o porquê, né? Já dá uma sensação assim, por que ele escolheu o amarelo, vermelho e azul? Você vê que no começo os tons são mais de amarelo, puxa para o vermelho e termina no azul, né? Mas e com várias formas, várias linhas. É uma imagem bem alegre, né? Aí nós temos aqui a explicação, ó. A tela pintada em 1925, há muitos anos atrás, carrega como título o nome de algumas cores primárias que foram utilizadas para compor o quadro. A obra foi pintada por Wassily Kandinsky, um russo nascido em Moscou. Olha só, ele é russo, viu? O primeiro desejo do pintor era ser músico, mas Kandinsky acabou por seguir profissionalmente o caminho jurídico, ser juiz.
até abandonar de vez essa carreira e investir integralmente, gente, na profissão de artista, né, de pintor. Devido ao seu trabalho como pintor, ele foi convidado para lecionar na célebre escola Bauhaus, né? Amarelo, Vermelho e Azul está entre seus trabalhos mais famosos e atualmente encontra-se no Museu Nacional de Arte Moderna, tá bom? Na França. E mais uma aqui, tá? Para complementar, que existem várias. Ó, essa que aparece, né? Na nossa página 254, só que ela é diferente. Ela parece, mas não é. Essa daqui é do mesmo artista, porém ela se chama número 5. Aqui está na nossa página, ela se chama número 8 e essa é a número 5. Aí mais uma vez a gente se pergunta, prof, por que número 5? Onde está o número 5, professora? Mas o artista, né, ele quis representar aí o número 5. Aí, ó, Jackson Pollock. Então vamos discutir um pouquinho aqui o que representa essa pintura, né? Por isso que o nome é abstrato, aquilo que não é real, a gente tem que prestar atenção bem, observar bem para poder entender, né? A tela número 5 foi criada no ano de 1948, há muito tempo, pelo pintor norte-americano, né, Jackson Pollock, que no ano anterior começou a explorar uma maneira completamente nova de compor seus trabalhos. Usou esse método. Seu método consistia em arremessar e pingar tinta esmaltada em uma tela não esticada, colocada no chão de estúdio. Olha só a técnica que ele usava. Então ele arremessava, ele não pintava com pincel, não é? Então ele arremessava as tintas, não é isso no quadro? Esse modus operandi, né, permitia criar linhas sobre linhas independentes. Você percebe que são linhas, né? Que mais tarde ganharam o nome de pinturas por gotejamento. Pollock foi um dos maiores nomes do abstracionismo, ok? Então, voltando, né? Deu pra gente aqui abrir, não é isso? O nosso capítulo falando um pouquinho e mostrar um pouquinho sobre a arte abstrata. E nós temos o Aprender Brincando, que é bem legal, que diz o seguinte: que tal conhecer outras obras abstratas? Nas páginas 49 e 51 do material de apoio, você encontrará um jogo da memória com diversas expressões artísticas que envolvem a arte abstrata. Destaque as cartas e divirta-se com seus colegas. Então, vocês podem recortar as cartinhas, tá? E brincar só ou com uma outra pessoa. Tá? Que é um jogo da memória bem legal, tá bom? Não deixa de fazer essa tarefa. Um super beijão para vocês. Adorei, tá? A nossa aulinha de artes, o que nós vamos trabalhar. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!